Uma das marcas mais conhecidas do mundo Hi-Fi não poderia ficar fora da briga dos planares magnéticos. E dessa vez ela acertou, que veio com fone com um som muito interessante e com preço também bastante acessível. Então vamos falar do KZ PR1 Hi-Fi. No início de 2021 eu fiz um review do DQ6, lá eu mencionei que seria interessante poder ver a própria KZ lançar fones com outras tecnologias, até eu falei nesse vídeo aqui, ó. Porém, conhecendo a KZ, não sei, tomara que 2021 ela venha com mais fones assim e se lance no mercado de planar magnético, que ela ainda não tem, ou driver de Tesla ou algum outro driver específico, seria bastante interessante. Inclusive, quando eu lançar esse vídeo, provavelmente eu vou estar lá no Paraná e visitando esse lugar aí. Nesse vídeo eu tinha falado do DQ6, que era uma tecnologia diferente, né? Que eram 3 drivers dinâmicos que a KZ tinha lançado, que era um pouco diferente dos fones assim da marca. Por mais que já tinham marcas que já tinham feito esses tipos de modelos, né? Com 3 drivers dinâmicos, mas lá eu mencionei que seria interessante se ela, né, pudesse aí lançar fones de outras tecnologias. Mal sabia eu que um tempo depois os planares magnéticos iria ser lançado, né, como febre no mundo audiófilo, aí, principalmente do mundo Hi-Fi. Só que o que acontece, sempre a KZ ela lança entre os primeiros. Dessa vez ela demorou um pouco para trazer um planar, inclusive veio depois da CCA, né? Porém, apareceu. Sobre a parte dos materiais, é um fone básico com a caixa daqueles fones um pouco mais baratos, né? A caixa daquelas caixinhas brancas. As borrachinhas são aquelas borrachinhas de sempre, o cabo também, né? São cabos legais, né? Os da KZ hoje em dia. É aquele cabo branco que tem uma boa condução e também ele é bem diferente daqueles cabos anteriores, então muito bom, porém um pouco mais básico. Eu acho que os materiais são até legais, porém a caixinha já tá ficando um pouco para trás, né? Aquela mesma caixa de uns 4 anos atrás. Hoje em dia as próprias marcas aí Hi-Fi de fones baratos, aí fones de R$100 já vem com uma apresentação muito legal. A KZ ela pega a mesma apresentação dos fones que custa R$50 para os fones que custa 250. Então eu acho que ela já poderia melhor, porque na verdade você não vai ouvir a caixa, não vai ouvir a apresentação. Só que isso é uma porta de entrada que faz você ter uma satisfação maior, né? Isso estudado, a galera de marketing estuda muito isso, que esse processo do unboxing, de você abrir um produto, faz você ter uma aceitação melhor no momento de você usar. E no caso do fone de ouvido, quando você vai colocar no seu ouvido, isso também faz parte. Então, por isso às vezes muita gente pega algum fone que não é tão legal, mas como tem uma apresentação muito interessante, ela acaba gostando. E às vezes quando você vê você compra o produto que ele vem ali tudo muito mal colocado, sem muita apresentação, você não se sente bem, né? Porque infelizmente o mundo vive de aparências e às vezes inconscientemente a gente faz isso, que às vezes você não compra só para você compra para se posicionar dentro da sociedade, para ser assim um pouco mais escancarado. Não seria dessa maneira, mas para se mostrar um pouco mais. Então, quando você pega ali um produto que tem uma apresentação muito interessante, você se sente bem e também você vai falar dele de uma maneira diferente, ok? Então, às vezes essas coisas acontecem de maneira inconsciente e eu creio que a KZ poderia mudar ali, já que ela produz muita coisa, então seria interessante hoje em dia já fazer uma mudança que seria bem legal, ok? Não vai influenciar em nada na sonoridade, mas traz um melhor conforto para aquelas pessoas que inconscientemente é levada pelo marketing. Fui pegar o fone aqui, ele é totalmente prata, parece ser de metal. Na verdade, o que é de metal é só a parte da frente. Se você ouvir aqui, ó, na parte de trás ele tem a mesma pintura, só que ele é de plástico pintado. Eu vou fazer aqui, ó, pra você vai sentir a diferença. Plástico, metal. Então, ele traz essa sensação que parece que é tudo de metal, mas não é. Mas assim, não vai ser diferença, não vai ter diferença nenhuma para você. Porém, o que sim, ele é muito bonito. Tem os desenhos aqui na frente que parece ser aberto, quando na verdade não é. Ele é fechado, porque depois ele tem um respirador aqui na parte de trás. É apenas um desenho ali que traz essa sensação de ser um fone aberto. O encaixe dele, sensacional, né? O KZ já acertou isso já há muito tempo, então coloca aqui e ficou muito legal. Existe hoje em dia 3 versões: a versão balanceada, a versão
Hi-Fi, que na verdade o Hi-Fi é mais balanceado que o balanceado, que é esse daqui. E agora saiu a versão Pro, que a princípio eles não deram muitos detalhes da sonoridade, mas eu creio que é o Hi-Fi, porém com um cabo, que é aquele cabo... não tá na case do baixo, que não tá aqui em casa hoje, que é daqueles fones um pouco mais caros. O KZ-ZAS tem, que é um cabo mais ou menos assim, que é um cabo diferente. Ele vem com alguns que outros acessórios, então ele tem ali uma justificativa para ser um pouco mais caro. A versão balanceada, que é a outra, né, ela tem um pouco mais de subgrave e grave. O restante permanece sendo bastante parecido. Essa versão aqui, como eu falei, é a versão Hi-Fi. O preço dele está ali na casa dos $60, né? Falo dólares porque hoje em dia o dólar está flutuando muito, então falando aqui em dólares. Entenda como quiser. Só lembrando aqui, fui consultar novamente que a versão Pro, ela tem uma mudança no driver, ok? Eu não encontrei muitas informações referente à mudança de som, porém tem essa mudança do drive. Ela tem essa questão, por exemplo, até hoje mesmo, né, que eu tô gravando aqui, eu fiz o review do KZ EDX Ultra, que ele tem um driver diferente, mas a sonoridade basicamente não muda muito. Então é isso, a KZ ela tem esse negócio, ela lança e depois ali no caminho, dali 2 semanas ela viu, não posso melhorar alguma coisa, vai e melhora e já solta de novo. E aí tem as lojas que compram aquela pilha de produto, fica aquele negócio ali, porque a galera que vai querer pegar a última versão, e é meio complicado. Então isso é algo bastante complicado com os modelos da KZ aí, sempre quando lança um modelo novo, espera que dali uns dias já venha uma versão Pro, que na verdade não vai ter muita diferença, mas ela muda aqui uma outra coisa ali para chamar atenção. Falando sobre o som, os graves não são tão fortes, porém um dos melhores graves da KZ. Rápido, definido e bastante natural, ele traz uma naturalidade muito interessante. Os médios são bem interessantes, com muito detalhe, essa energia, essa claridade, som de guitarra limpa, né? Ou na verdade quase limpa, né? Com um pouquinho de reverb, uma ambiência, não digo aqueles coros, né? Mas da galera mais velha escola que eu tinha muito isso, principalmente nos anos 90, se usava muito coros, mas essa versão um pouco mais atual, com um pouquinho de reverb, que o Matheus Assato hoje em dia, né, um dos nomes bastante conhecidos do Brasil, que toca com essa sonoridade, que tem essa sonoridade aqui, ou algo muito parecido a isso daqui, ó. Ponto aqui, eu creio que é o fone da KZ com a maior quantidade de médios, então se você vem de outros modelos da KZ, né, vai com calma, porque aqui ele tem bastante médio. Geralmente os fones da KZ, aquele médio um pouco mais recuado, médio, não médio agudo, ok, médio, ele apresenta um pouco mais aqui, onde dá essa sonoridade um pouco mais interessante, mais viril, né, mais quente, que é bem interessante. Vai com calma no volume se você vem de outros fones da KZ aí, porque aqui se você colocar o pé no acelerador, que no caso é o volume, ele vai gritar e gritar forte. Os agudos têm uma limpeza, um detalhe, a definição é bem arejado, tem uma extensão gigante nos agudos, muita informação nessas partes mais altas. O que sim é que ao ter bastante informação nessa região, já dos 10 kHz para cima em diante, é bom sempre pegar leve com o volume, porque ele vai trazer bastante detalhe de pratos, como eu sempre falo, né, as pontas das palavras, né, a parte mais arejada ali, então sempre é bom você ouvir no volume um pouco mais tranquilo. Eu, por exemplo, no ônibus, eu senti ele bastante gritante, porque nesse momento, no dia que eu tava ouvindo, eu sentei ali um pouco mais próximo ao motor, né, que esse ônibus o motor é lá atrás, e aí você tem uma frequência grave ali soando muito forte, você aumenta um pouco mais o volume, então ele acaba gritando, mas assim, num ambiente normal, para ouvir música, sensacional, entrega muita qualidade. O soundstage é um soundstage amplo, tem um excelente detalhamento, a imagem ele é muito nítida, essa separação instrumental também ela é muito aparente. Como uma conclusão aqui, eu diria que sem dúvida o fone mais detalhado da KZ, né? Pegando um público que gosta dessa sonoridade com um pouco mais de informação, eu diria que hoje é o melhor fone da KZ. Porém, não é o fone para todos os públicos e principalmente o maior público da KZ. Digo isso porque
a maioria do seu público é um público que gosta de uma sonoridade que vai um pouco mais para a curva de Harman, onde você tem um pouco mais de grave, né? Um pouco mais de peso, esses médios um pouco mais recuados, que dá uma sensação um pouco mais aconchegante, né? Como eu sempre falo, essa sonoridade de rádio FM, e aqueles detalhes que acaba passando um pouco mais de informação, às vezes não da melhor qualidade possível. Então aqui um usuário comum talvez estranhe um pouco essa sonoridade, e para esse tipo de usuário eu recomendo ficar ali ainda no KZ ZS10 Pro X, que dessa onda eu acho que acaba sendo o melhor fone da KZ hoje em dia, para esse público, porque ele já é um todo-terreno, né? Ele funciona na trilha e no asfalto, né? Comparado com carros aí. Então esse daqui já vai ser um pouco mais nichado. Esse aqui é a galera. Nesse fone aqui a KZ ela quis chegar nesse público aí um pouco mais audiófilo, com uma qualidade um pouco mais apurada da percepção do som. Então aqui ela vai mais para esse lado do suco do supra-sumo e não tão para um público geral. Para monitorar ao vivo eu acho que seria melhor um S10 Pro, porém para jogos e para monitorar em estúdio, esse aqui com certeza seria uma melhor opção. Então, em resumo, parabéns mesmo para a KZ, porque ela entrou nesse mundo aí um pouquinho atrasado, né? Mas conseguiu entregar com um produto com excelente qualidade e com preço um pouco mais acessível. Eu diria que tem uma qualidade que pode ir ao lado desses fones um pouco planares atuais, pode chegar um pouco com custo mais barato. Seria como um Corolla 0 km, porém sem direção automática, com 2 portas e sem vidro elétrico. Né? Sempre fazendo essa comparação que a gente acaba entendendo. Né? É um Corolla, mas assim um Corolla simples. Mas se você não tem a grana para chegar aí num fone no S12, num Tangsu, um Timeless, um Hook X, ele seria uma opção muito interessante. Tem o parente dele, né, que é o CCA PLA 13, né, PLA 13, só que ele é um fone já um pouco mais gravão, ele é um pouco mais basshead, aqui já é um pouco mais limpo. Pelo preço dele, sim, vale muito a pena. Então, cara, fiquei contente com essa sonoridade que eu encontrei na KZ, ela pegando e entrando de verdade, né, nesse mundo um pouco mais audiófilo, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!